É só essa pergunta aqui que eu tenho para te fazer. Como é a sua rotina de estudos? Só essa pergunta que eu tenho para te fazer. Nada mais. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Arthur e eu fui aprovado na UFRN em Medicina, agora em 2025, eu fui aprovado em quarto lugar. E eu acertei 42 de 45 em Naturezas no Enem. Acertei mais, fiz mais de 800 pontos em matemática, fiz 824 pontos em matemática, com 35 acertos, então meu TRI foi muito coerente. E eu tô aqui para explicar para você hoje como que eu fiz isso. Então me acompanha que você vai ver tudo aqui agora. Bom, para começar, eu tenho que te fazer uma pergunta. Como é sua rotina de estudo? Como ela funciona? Como é que tem sido sua rotina de estudo? Porque eu, Arthur, fui aprovado na Federal do Rio Grande do Norte em Medicina e na PUC de Minas também em Medicina, com o ProUni. Além disso, eu tive uma aprovação de odonto na USP. Mas não era o curso que eu queria, então nem fui. Mas minha pergunta é, como que está sendo sua rotina? Bom, a minha, ela era lastrada em três partes. A primeira delas era que eu tinha que ter de 3 a 6 horas de estudo no meu dia. Sem isso, eu não ia para lugar nenhum. Arthur, você fazer 3 horas no dia estava bom? Não, eu considerava que estava mal, mas eu tinha que manter esse trecho, entre 3 a 6 horas. Mais que 6 já extrapolava e menos que 6 era muita vagabundagem também, né? Então, eu tinha que manter nesse nível de horário. O segundo tópico era que eu sempre tinha que manter acima de 100 questões por dia. 100 questões normais, de fazer em plataforma, de você pegar PDF, de professor te passar questões e você fazer, enfim. Eu tinha que me manter acima de 100 questões. Isso é padrão para todo mundo? Não. Tem gente que tem que fazer muito mais, tem gente que com menos dá certo, mas também não vai me fazer 10 questões no dia e achar que está estudando e que vai passar em medicina, pô. Porque isso não existe. Eu fazia mais de 100 todo dia. Se algum dia eu fizesse 50, no outro eu compensava, eu fazia 150. Mas o certo é você manter a constância de 100 questões por dia ou mais, porque você consegue já ir trabalhando seu cérebro para no dia da prova você conseguir fazer as 90 como se nada tivesse acontecendo. E o terceiro, mas não menos importante, é revisão. Você tem que revisar os conteúdos que você está estudando, principalmente com uma ferramenta que se chama Anki. O Anki é uma ferramenta que te avisa quando você já está esquecendo. Então, por exemplo, você mandou uma questão para o Anki, você colocou lá, você adicionou, e você disse que você teve dificuldade naquela questão, o Anki vai te mandar fazer aquela questão de novo, para que você treine no espaço de revisão. Se o Anki está te mandando fazer, faça naquele dia, naquele momento. Se você deixar para fazer depois, vai gerar um atraso e aí vai embolar com as outras que já estão chegando e vai virar uma bola de neve. Então, o Anki serve para você organizar a tua vida. Então, se baseia nesses três que eu te falei aqui agora. Tempo de estudo tem que estar entre 3 e 6 horas. Quantidade de questões, mais de 100 por dia. E Anki, use muito. Se você conseguir fazer mais de 100 cards do Anki no dia, tá lindo, tá top. Eu, na véspera do Enem, cheguei a fazer 300. Mas isso não é saudável, isso já é demais. Só que, no dia a dia, até chegar no dia do seu Enem, você consegue fazer mais de 100 cards por dia, tenho certeza disso. Bom, eu já falei do primeiro tópico que eu queria falar, que era da rotina ideal de estudo que você tem que ter. Depois disso, o que eu tenho que falar para você? Como que você vai estudar? Essa é a pergunta. Como é que você vai estudar? Como que você vai desenrolar o teu estudo? Bom, em primeiro tópico, o que você tem que pegar isso aí? Você tem que pegar para você ver a teoria do conteúdo. Se você nunca estudou um assunto, você não sabe esse assunto, você não entende dele. Então você tem que ver a teoria dele para você ter compreensão do que está acontecendo ali. Acabou. Tem que ver a teoria do assunto. Essa é a primeira parte. A segunda já entra no quê? Realizar atividades, realizar questões. Você tem que fazer questão, tem que exercitar. E a terceira é, tem que fazer simulado Enem. E eu vou falar dessas três aqui agora que eu te falei, uma por uma, bem destrinchado para você entender o que está acontecendo. Bom, primeira parte é a teoria. Como é que funciona essa questão de teoria? Você vai ter a sua aula com o seu professor, que ele vai estar explicando diversos conteúdos e diversos assuntos da matéria. Como que você vai anotar isso? O seu professor te falou, sei lá, um exemplo, qual um sinônimo para reino animalia? Certo? O seu professor falou. Na verdade, ele não te fez essa pergunta. Ele te falou. Reino animalia tem como sinônimo reino metazoa. Dá na mesma coisa. Certo? Como é que você vai anotar isso? Você vai chegar e vai anotar qual o sinônimo de reino animalia no seu caderno. E aí você já responde embaixo, reino metazoa. Por quê? Quando você faz isso, você exercita teu cérebro a perguntar para você mesmo e você responde. E depois, lá na véspera do seu Enem, você vai pegar e vai revisar lendo essas perguntas e aí você consegue desbloquear isso na tua memória. E chega muito mais rápido. Além do que você pode pegar essas perguntas que você acabou de pegar, de fazer e jogar também no Anki.
e já fica revisando. Olha só, revisões passadas funcionando muito melhor. Então, pega o que o professor está falando, transforma numa questão, numa pergunta e joga no Anki. Fácil. Você cria a pergunta e cria a resposta, para você mesmo entender. Entendeu? É simples, é simples. É igual chegar lá, o professor fala, pô gente, no movimento uniforme a aceleração é nula. Você vai anotar isso? Não! Você vai anotar como é a aceleração no movimento uniforme. E aí você mesmo anota lá a tua resposta. A sua pergunta é a sua resposta. Você anota. Não tem aceleração no movimento uniforme. A aceleração é nula, zero. Enfim, qualquer coisa que te remeta à resposta certa. Entendeu? Isso vai dar certo. Uma pausa rápida para você entender o que eu quero dizer quando eu falo sobre exercitar. Para você fazer o seu próprio resumo de forma que você está exercitando questão. É isso aqui, velho. Deixa eu maximizar isso aqui, só um momento. Pronto, é isso aqui que eu quero dizer. É isso aqui que eu quero dizer. É esse profissionalismo aqui que eu quero. Entendeu? Observa bem. Tá vendo? O meu professor ele falou. Na verdade, eu fiz uma pergunta para ele. Falei, professor, se eu retirar uma lâmpada e emendar o fio, o que vai acontecer? Eu perguntei para ele isso. Eu tive essa dúvida, porque já caiu, né? Que é coisa do tipo. Aí ele falou, beleza, você vai tirar isso aí. Aí vai fazer uma emenda. A lâmpada 1 não está existindo mais. A lâmpada 2 e a 3 vão brilhar mais, porque receberam mais DDP. Aí aqui outro exemplo, ó. Como ficará a corrente nesse circuito aqui, que você tirou a lâmpada 1. O que vai acontecer? Aí está escrito. A resistência total era de 4 amperes, um para cada lâmpada. Como tirou a corrente após uma da L1, então 4 lâmpadas tinham 4 amperes. Aí você tirou uma lâmpada, só ficou 3 amperes. Porque você só tem 3 lâmpadas. Mas as outras vão brilhar com a mesma coisa, pô. Vai ter o mesmo brilho. Aí eu perguntei, e o gasto? Como é que vai ser? Aí ele falou, vai gastar menos energia, pô. Tem uma lâmpada a menos, como é que não vai gastar menos? Entendeu? Então é esse tipo de coisa. É esse tipo de lógica que eu quero que você entenda. Que esse tipo de conteúdo aqui, ó, que você tá vendo, ele funciona, dá certo. Mas você tem que ter um senso crítico de entender o que o professor tá te falando, anotar uma pergunta e anotar uma resposta. Cuidado com isso. O segundo tópico é para a gente falar sobre questão, exercício, treinar. Se você não treinar o que você está estudando, já era, não valeu de nada. Você tem que exercitar. Sem exercício, você não progride. Ponto final. Para qualquer coisa na vida, você sabe a teoria, não praticou, já era, brother. Perdeu. Perdeu seu tempo, perdeu o tempo do seu professor, perdeu o meu tempo que eu estou aqui te explicando. Entendeu? Pegue questões e faça. Por isso que eu estou batendo na tecla. Faça 100 questões por dia, faça 100 cards do Anki por dia, pegue o que o teu professor está te explicando, transforma numa questão e transforma numa resposta depois. Estou batendo nessa tecla por isso. Ó. O que eu quero dizer quando eu falo questão? Você tem que fazer questão. Você tem que exercitar, pô. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Tem que fazer 100 questões por dia, tem que fazer 100 cards do Anki por dia, tem que pegar o que o teu professor está te explicando e transformar numa questão e transformar numa resposta para você ver depois. Ponto. Acabou. Arthur, isso demanda tempo na aula. Demanda. Mas você está na aula, pô. Você já está estudando ativamente. O professor fala, você absorve aquilo ali como uma pergunta e transforma numa resposta. Caraca, velho. Você quer estudo mais ativo do que esse? Não tem, cara. Não tem. Você está toda hora na tua aula ali, lembrando coisa, falando coisa, entendeu? Isso é muito útil. Isso é um presente para você mesmo. Vamos lá. Sem exercício, você não aprende. Pega a teoria, faça aquele modelo que eu te falei, pergunta, resposta, joga no Anki, e quando você chegar em casa, você tem que fazer mais questão, você tem que exercitar. Se você estudar cinemática no começo do ano e não fizer os exercícios propostos de cinemática e ver como que a cinemática cai da tua prova no Enem, já era, brother. Não adiantou nada você ter estudado a teoria, pô. Não me vale de nada que você sabe que no movimento uniforme a aceleração é nula. Não me sabe de nada que você sabe a forma do sorvete, do sorvetão, de o velhos voadores atacam a terra, de Torricelli. Eu não quero saber, pô. O Enem quer saber se você sabe realizar a questão. Ponto. Beleza, vamos lá. Bora pro próximo tópico. O terceiro tópico que a gente tem que falar é simulados. Como que você tem que realizar esses simulados? Velho, simulado não é brincadeira. Simulado tem que ser levado a sério. Para você realizar seu simulado, você tem que chegar lá no dia, tá como se fosse um dia de Enem. Se você tiver uma disponibilidade de ir para uma sala, se o seu professor te alugar a sala dele, você juntar com seus colegas e falar, professor, você aluga a sala pra gente, a gente vai dividir aqui o valor, e você aluga num domingo pra gente, nos dê as chaves, aí a gente quer entrar, a gente quer estudar aí. Se ele não conseguir fazer isso, velho, paciência. Vá pra tua casa, faça na tua mesa, vá para algum lugar, vá pra biblioteca pública, enfim. Num domingo, tem que ser num domingo, porque nos outros dias da semana você vai estar estudando o que você tem que estudar. Tem que ter aula, tem que revisar, tem que fazer Anki. Domingo de simulado é domingo de simulado, acabou.
Você vai começar no horário que o Enem te propõe e terminar no horário que o Enem te propõe. Se não deu tempo de fazer, esqueça, joga o simulado fora. Ah, comecei e não consegui terminar. Acabou, perdeu a prova. Não faça isso, não se auto-sabote, beleza? Então você começou o seu simulado no horário que o Enem te propôs, termine no horário que o Enem te propôs. Outro detalhe é o momento e a quantidade de vezes que você vai fazer esse simulado. Agora, de fevereiro até agosto, eu sugiro que você faça em domingos alternados. Fez um domingo agora, no próximo você não faz. Fez no próximo você não faz. Vá alternando, domingo sim, domingo não. Por que isso? Para você não se cansar tanto. Mas a partir de agosto é sangue nos olhos, irmão. Vai ficar maluco. Ó. É pegar e falar, não, eu tenho que fazer simulado todo dia. Todo dia não, perdão, todo domingo. Tem que fazer todo domingo. Ah, mas Arthur, mas eu tenho um almoço na casa da minha avó, meu primo vai se casar. Deixa eles, velho, entendeu? Vai pro teu simulado, pô. Acabou, entendeu? Não existe compromisso maior do que você ser aprovado, pô. Entende? Você não tem que parar a sua vida, eu não tô querendo dizer isso. Tem muita gente que fala, não vou namorar, não vou fazer nada, não vou pra academia. Não. Você não tem que parar a tua vida, mas você tem que impor prioridades, entendeu? Aquela saída de domingo, acabou. Não quero saber, eu quero que você vá fazer o seu simulado nos domingos, ponto. Essa é a dica que eu tenho pra você. De agora até agosto, faça domingo sim, domingo não. De agosto em diante, é simulado todo domingo. Acabou. Ou você pode fazer de agora até o final do ano aí, todo domingo. Se você tiver peito para isso, tiver coragem, faça. Né? Mas você tem que sustentar o que você está fazendo. Não começa e não termina, não. Beleza. Agora eu vou falar de erros comuns que a gente comete. Erros comuns na sua preparação para Enem. Você dá muita atenção para o segundo dia. Segundo dia não pontua tanto. Linguagens, TRI de linguagens é um porre. Não serve para nada. TRI de linguagens é um lixo. As pessoas gabaritam a prova, chegam até 750, 700 e pouco, 720. Que isso, brother? Entendeu? Você quase gabaritar uma prova de um negócio difícil daquele e você chegar e não conseguir? Pô, irmão, de verdade não dá. Eu fui aprovado no Enem acertando 32 de linguagens. 32, pô. Entendeu? Você não faz vlog pra Enem, esse tipo de coisa, pra você ter que provar que você acertou esse tanto. Entendeu? Não precisa. Você tem que focar no que te dá ponto. Sabe? Humanas, beleza, te dá ponto. Linguagens não dá. Mas o que mais te dá ponto, disparado, é nessa ordem, ó. Redação, matemática, ciência da natureza, humanas, por fim, linguagens. Aí tinha colega meu que estudava linguagens 3 vezes na semana. Pra quê, velho? O cara falava, não, pô, porque eu não entendo muito, eu tenho que melhorar. Beleza, mas isso te dá ponto? Isso é recompensador pra você? Porque o que vale é ponto. O que vale é pontuação. Se isso não te dá ponto, não adianta nada. Beleza? Então, minha dica é, sua redação já é acima de 900? Se for, continua treinando para manter. Sua matemática é boa para você manter seus acertos acima de 35? Beirar os 40? Mais de 800 pontos? Sua matemática é boa para isso? Eu acertei 35 de matemática no Enem 2024. E eu consegui 824 pontos. Beleza. Mas teve gente que acertou a mesma quantidade e não conseguiu. Porque TRI é sacana. Entendeu? Mas se você conseguir manter os 40 acertos de matemática, ótimo. E é possível. Exige treino, exige dedicação, exige fazer questão, exige ver teoria, exige revisar. Mas é possível. Beleza? Sua parte de ciência da natureza, física, química, biologia, como é que tá? Tá boa? E aí? Você tem que exercitar isso. Entendeu? Você tem que ter essa seriedade de estudar esse tipo de coisa. Tá bom? Não perca tempo com coisas que não dão ponto para você. Por último, eu quero falar de outra coisa. Se você tem professor, que o professor é meia boca, o professor não fica na sala. Se você me acha um cara meia boca, que eu tô explicando aqui é meia boca, fecha meu vídeo e vai embora, pô. Não tem por que você tá aqui, entendeu? Sempre que eu tinha um professor que era meia boca, que era mais ou menos, eu não ficava na sala. Claro, eu não escrachava o professor minha intenção não é envergonhar ninguém. Eu simplesmente levantava e ia embora. Acabou. Quantas vezes eu não fiz isso com um professor que era meio mais ou menos? Eu levantava e ia embora, pô. Acabou. Simples assim, sabe? Mas cuidado, porque muitas vezes você não gostar do professor é uma coisa, ele ser incompetente é outra. Sabe? Eu costumo dizer que quando você não gosta do professor, você acaba perdendo o que ele tinha para te ensinar, e quando você gosta muito, você acaba negligenciando o que ele está te falando, porque você fala, pô, eu gosto tanto desse cara que eu queria falar e tá certo, e às vezes ele erra. E quando ele errar, você tem que estar lá para tentar ajudar ele a melhorar nisso, e aí, consequentemente, você também melhora. Tá? Então nem demonize e nem endeuse nenhum professor, mas tenha senso crítico, ok? Beleza. Por fim, eu quero deixar para você aqui, caso você tenha me acompanhado até o final, você vai receber isso aqui agora. No meu perfil do Instagram, ArthurSF, você consegue chegar lá e ver alguns PDFs que eu tenho
para disponibilizar para vocês. Vocês podem dar uma olhada lá, são PDFs muito bons que me ajudaram na minha aprovação. E também cards do Anki, caso você precise, tá tudo lá disponível, tá? Você vai conseguir um material até de graça lá, beleza? Então, pessoal, é isso. Fiquem bem e um abraço. Eu torço muito pela sua aprovação. Valeu!